Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, você que está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós vamos falar sobre começar uma nova série. E o nome dessa série é Supere Tudo. Nós vamos falar sobre 5 temas relevantes nas nossas vidas do dia a dia, ao qual nós temos, que nós passamos, que nós enfrentamos, e muitas adversidades que às vezes vêm com o objetivo de desanimar a nossa fé, né? De nos fazer parar, de nos fazer recuar, de nos fazer ficar triste, de nos fazer não continuarmos e de não percebermos os propósitos e as maravilhas de Deus para as nossas vidas. Amém? E nesse primeiro vídeo de hoje, nós vamos falar sobre superar a rejeição. Meus amigos, e o que é rejeição? A rejeição, ela é algo que acontece com o indivíduo, né, de forma que faz com que ele se sinta ou seja excluído de uma relação social ou interação social com demais pessoas, né? Isso inclui, como eu disse, interpessoal, pode ser romântica, pode ser alienação familiar. Então, eu quero te dizer que a rejeição, ela pode acontecer, como eu disse, em diferentes formas da vida, né? Diferentes épocas da vida, diferentes momentos. Pode ser na infância, pode ser nas amizades, pode ser no trabalho, relacionamentos amorosos, em diversos tempos diferentes. E a rejeição pode trazer transtornos, né, na vida da pessoa, incontáveis, né, danos à vida da pessoa. E eu quero te dizer e mostrar para você que quando nós nos sentimos rejeitados, nós devemos o que? Olhar para a Bíblia. Vamos ver aqui personagens bíblicos que foram rejeitados, né? E como foram as suas vidas e como eles se encararam de frente com isso. Porque quando a gente olha para a Bíblia tem algumas verdades importantes que vai te ajudar a você a superar esse momento. Amém, queridos? Então, vamos lá. Eu quero que você entenda muitas vezes que a depressão, quando as pessoas se sentem, algumas pessoas quando elas se sentem desconfortáveis, elas tentam remover aquilo que elas acham que estão sendo ou estressadas por aquilo, ou pode se sentir ameaçadas por aquilo. E nesse caso, muitas vezes, pode ser a presença de uma pessoa, né? E isso faz com que a pessoa, quando ela seja tratada de forma diferente ou de forma rebaixada, ela se sinta rejeitada. Então, como eu disse, são várias épocas da vida, né? Vários aspectos. Então, existem, por exemplo, na questão do preconceito, na questão do bullying, da violência, que pode ser tanto a violência física quanto emocional, financeira, ou cultural, talvez, e entre outras coisas. Mas como eu disse, a Bíblia nos mostra algumas coisas sobre alguns personagens e nos mostra que Deus tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas, que não podemos parar por aí. E quando a gente lê, eu queria que você lesse comigo que a palavra de Deus diz em João 6,37. Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então, meus amigos, se você é uma pessoa que já aceitou Jesus, tem passado por momentos de rejeição, saiba que você é escolhida por Deus, você buscou a Cristo, aceitou Ele no seu coração, e o homem pode talvez, às vezes, tentar fazer com que você se sinta mal, mas saiba que mesmo que o mundo inteiro tente te rejeitar, Jesus mesmo nos diz aqui através dessa mensagem que Ele não rejeita você, que Ele não rejeita a mim, muito pelo contrário, Ele nos espera de braços abertos. E quando a gente navega, por exemplo, na Bíblia, eu queria citar o exemplo de 2 personagens. O primeiro é José. José, ele teve um sonho ao qual ele seria grande aos olhos de Deus,
no ponto que ele simplesmente ele contou o sonho para seu pai, seus filhos, não no intuito de querer mostrar que era superior a eles, mas como era um momento como se fosse uma comunhão, de querer compartilhar com eles. E naquele momento eles se enfureceram e a partir dali, se eles já não o rejeitavam, eles começaram a rejeitar cada vez mais. Ao ponto de um dia, quando seu pai mandou que ele levasse a alimentação para eles, eles chegaram a querer tentar contra a sua vida, jogar num poço e depois vendê-lo como escravo. E a consequência disso, ele não desistiu, ele não parou. Quando ele foi escravo, ele foi o melhor escravo. Quando esteve na prisão, ele respeitou todos os princípios e honrou a Deus. E Deus, de sobremaneira, o levantou ele de uma maneira especial, para que ele se tornasse governador. Então algumas coisas acontecem na sua vida e você não entende o momento certo, porque Deus está demorando para agir, né? Você não compreende, às vezes você quer que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida. Só que Deus, ele tem um tempo dele de trabalhar. E o tempo de Deus, ele não é igual ao nosso. Mas tenha certeza de uma coisa, o tempo de Deus, ele é perfeito. Se Deus tivesse tirado José da prisão antes, certamente ele não teria saído de lá como governador. Então a palavra fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então assim como aconteceu, né, tudo isso na vida de José e cooperou para que ele fosse governador e através dele uma nação fosse salva, às vezes as coisas acontecem na sua vida, mas coopera para o bem que lá na frente, o que você compreende não faz sentido, mas vai fazer todo sentido. Porque na vida de José, quando ele foi preso, quando ele foi vendido, ele tinha 18. Quando ele foi governador, ele tinha 30. Então foi um processo de 12 anos. Então saiba, meus amigos, que todas as coisas, quando Deus fala, que Paulo fala que coopera para o nosso bem, não é só uma ou outra coisa não, são todas. Continue crendo. Você pode até ser odiado e rejeitado pelos homens, mas para Cristo, para Deus, você é muito amado. Amém, queridos? Gostaria de falar também sobre a história que eu gostaria de falar aqui para vocês de Davi. Davi, ele era um dos filhos de Jessé. Na verdade, Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. E quando Deus mandou que o profeta Samuel fosse até a casa dele para ungir o novo rei de Israel, vieram todos os filhos dele. Mas observe que Davi, quando o pai dele ficou sabendo que ele iria, o profeta iria até a casa casa dele, receber um profeta nos tempos de hoje era como se fosse receber o presidente da república, tá? E todas as pessoas se reuniram lá, colocaram a melhor roupa, esperaram, mas a expectativa em cima de Davi era tão baixa, ou praticamente nenhuma, né, em relação à sua pessoa, que o pai dele nem chamou ele, deixou que ele pastoreasse as ovelhas. E realmente Davi, ele tinha pelo jeito irmãos tão bonitos e às vezes como fortes também, porque chega a um determinado ponto que o próprio profeta Samuel, ele olha para um deles e fala assim, certamente é esse. E Deus fala assim, não olhe como homem vê, porque eu olho com o coração. E aí Samuel perguntou ele se não tinha mais algum filho, ele se lembrou e falou, tem mais um, tá lá cuidando das ovelhas. E aí quando ele veio era Davi. Então o que acontece? Muitas vezes talvez você pode estar sendo rejeitado porque você não é uma pessoa tão interessante para as pessoas, você não é uma pessoa tão fluente, você não é uma pessoa que tem grandes características culturais, financeiras, mas eu quero que você entenda que você tem muito valor para Deus. E no mundo espiritual não é assim. Não é assim no mundo espiritual, né? Se fosse assim, certamente Davi teria sido a última opção entre seus irmãos para ser rei de Israel. E foi um dos maiores reis que existiu sobre aquele povo, se não o maior, né, nos propósitos de Deus, no relacionamento de Deus. Então, eu quero que você entenda que às vezes para o homem, certas vezes, em certas situações, você não vai ter valor, pelo contrário, você pode ser rejeitado, você pode ser menosprezado, mas no mundo espiritual não é assim. O próprio Jesus está nos falando aqui em João 6,37, que ele de modo algum vai te rejeitar e sempre estará te esperando de braços abertos, assim como a parábola do filho pródigo, né? Que é o que? Eu falo na questão que Deus está sempre nos esperando de braços abertos, né?
E não tem isso de a gente se achar inferior, que não é digno da presença dele, que não merecemos, porque realmente não somos dignos e não merecemos. Mas pelo sangue de Cristo, isso foi conquistado para nós. Que nós temos que fazer o que? É crer, tomar posse, não duvidar, profetizar, segurar nas mãos de Cristo e caminhar. Amém, meus amigos? Supere tudo, porque a palavra diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E não há nenhuma rejeição que vai parar você, se você não permitir que ela te pare. Continue crendo, continue caminhando, continue se sentindo amado por Jesus e saiba que Deus não olha para você assim como o mundo vê. E assim como o mundo espiritual Deus tem planos maravilhosos para você, para fazer na sua vida através do tempo dele. Amém, queridos? Espero que você possa ter gostado desse primeiro vídeo da série. Acompanhe os próximos vídeos da nossa série que vão ser bênção. Jesus te abençoe. Forte abraço e tamo junto.